pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem mais uma participação especial, né, especialíssima aqui hoje conosco, que é a professora Aline Sanches, né, professora da Estadual, né, de Maringá, né, Aline? Isso. Que vai estar aqui conosco falando sobre essa interface, né, de Deleuze, Guattari e a psicanálise, trazendo um pouco da sua experiência clínica, teórica, aqui com a gente. Então, como eu combinei aqui com a Aline um pouco antes da aula, né, ela vai mesmo se apresentar, né, falar um pouco do seu percurso, da sua história. Então, Aline, muitíssimo grato pela sua presença aqui hoje, da sua disponibilidade de estar aqui conosco, partilhando aqui com a gente um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento, tá? Então, fique super à vontade, né, para conduzir a aula como você achar melhor, tá bom? Muito grato, seja bem-vindo. Obrigada, Márcio. Aproveito para agradecer publicamente aqui esse convite e a presença de vocês hoje para falar desse tema Deleuze, Guattari, esquizoanálise, psicanálise, que é uma das minhas paixões, né? Trabalhar com esses autores e sempre em articulação com o pensamento psicanalítico, né? Então, o Márcio até falou, se você quiser se apresentar mais informalmente, né, acho bacana, porque eu já falo um pouquinho do meu percurso, de como essas teorias sempre fizeram parte da minha formação, né? Eu me formei em psicologia na Unesp de Assis, e, bom, por sorte, era um curso em que havia, né, alguns professores bastante interessados em filosofia contemporânea, mesmo sendo psicólogos, né? Então, foi um curso em que eu tive a chance de ter contato com Deleuze, Guattari, com Foucault. A gente tinha, na época, inclusive, um estágio em clínica esquizoanalítica, né, por conta de uma professora que havia sido formada na PUC e orientada da Sueli Ronick, que trouxe para lá, então, bastante desse pensamento. Então, já na graduação, eu me deparei, né, com Deleuze Guattari bem forte, mas também com a psicanálise. E eu gosto de falar um pouquinho dessa história, porque eram dois lugares em que nenhum dos dois eu me sentia muito confortável, né? Então, na psicanálise, sempre alguma coisa me soava meio chata, meio estranha. Eu gostei muito da fala do Paulo, né? Assim, o Paulo com a Mariana, né? O Paulo é bem provocador, né? A respeito da psicanálise, acho que eu compartilho um pouco com ele das estranhezas, dos incômodos que o discurso psicanalítico sempre provocou em mim. Mas, ao mesmo tempo, também não me sentia muito confortável naquilo que chamavam de esquizoanálise, porque as coisas pareciam um pouco soltas, não sentia um território muito firme, muito assentado, né? Não me sentia muito segura, vamos dizer assim. Então, eu acabei, desde a graduação, desenvolvendo pesquisas que tentavam, né, estabelecer algum tipo de diálogo crítico entre essas duas perspectivas, né? Aí, no mestrado, eu fui para a filosofia, estudei o antiédipo no mestrado, e no doutorado continuei na filosofia, aí já estudando um pouco das obras pregressas de Deleuze, né, Deleuze antes de Guattari, até para entender melhor como é que ia se montar aquela máquina lá fantástica chamada o antiédipo, né? Então, assim, acho que essa minha formação fala um pouco desse não lugar, né? Eu nunca estive muito confortável, nem tanto na psicanálise, mas também na esquizoanálise, porque a esquizoanálise, tal como eu conheci, ela também era um pouco rígida, no sentido de negligenciar um pouco as contribuições da psicanálise para esse campo, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visada crítica, mas a gente só consegue isso compreendendo muito bem o que foi, né, a psicanálise para esses pensadores e como ela está também nas entranhas desse pensamento esquizoanalítico, né? Inclusive como um motor crítico do pensamento. Então, um pouco do que eu trabalhei na minha tese foi mostrar como que o Deleuze é um interlocutor muito importante
para a psicanálise, né? E aí no sentido não só dos psicanalistas aproveitarem Deleuze, mas dos filósofos também aproveitarem o que Deleuze encontrou ali de interessante na psicanálise, né? Porque a gente acaba não tendo muitos estudos também entre os filósofos, né? Entre os deleuzianos, de fazer essa interlocução com a psicanálise. Então, por isso, quando o Márcio trouxe esse convite, né, eu vi que o trabalho dele é muito próximo nesse sentido de trabalhar nessas costuras, foi um convite irrecusável, né, porque não é muito comum ainda, né, mesmo tendo se passado tantos anos aí dessas publicações, trabalhos que se dediquem mesmo a criar, né, esse diálogo, não para a gente minimizar as críticas, mas pelo contrário, né, para potencializar algo desse encontro. Né? Então, bom, é assim que eu gostaria de me apresentar, falando um pouquinho desse percurso. E aí, o Márcio me deu o desafio de falar um pouco, né, de como esse pensamento, esses conceitos, eles acabam fazendo parte, né, da nossa prática clínica. Eu não sei se eu vou cumprir bem essa tarefa, Márcio, no caminho que eu estabeleci aqui, tá? Mas acho que isso vai dar um pouco implícito. Eu optei aqui para apresentar por vocês algumas chaves, algumas portas de entradas interessantes para o antiédipo. Vocês já devem ter feito esse exercício de ler, de estudar, e veem como é um livro diferente. Né? É um livro diferente, é um livro muito original, a forma de escrever é original. Então, eu optei aqui por oferecer algumas chaves de leituras, assim, disso que é o antiédipo, para a partir daí a gente pensar um pouquinho o modo como eles abordam, né, a pulsão de morte, ou o instinto de morte, como vai ser chamado, né, que eu acho que é um dos pontos que particularmente mais me interessam nas minhas pesquisas. Né, o modo como eles vão torcer, revirar esse conceito freudiano e torná-lo um conceito aí muito importante para pensar essa prática clínica. Bom, talvez o que eu fale soe repetido, né, para vocês. Eu não tive condições de acompanhar todas as aulas, o Márcio me passou os links, eu assisti trechos de algumas. Então, talvez vocês já tenham, o Márcio já tenha trazido um pouco dessas noções que eu vou falar aqui, mas entendi que também pode ficar até como uma síntese, né, já que eu estou aparecendo aqui nos momentos finais desse curso. É uma repetição diferencial, né? Uma repetição diferencial, eu sempre gosto de mostrar, né, esse percurso singular aí desses dois pensadores, Deleuze e Guattari, que ajuda a entender por que vai ser um encontro tão potente, né, tão bombástico, né, porque a gente tem aí o Deleuze vindo de um trabalho de filosofia muito sólido, né, e muito abrangente, um trabalho de história de filosofia que passa por vários autores. Então, tem aí nesse resuminho da bibliografia dele, que eu trago, assim, um pouco dessa multiplicidade, né, de como ele circula por esses vários pensadores aí. Então, lá em 52, 53, com Hume, né, depois em 62, com Nietzsche, depois 63 Kant, 64 Proust, né, a literatura também sempre muito presente nas suas obras, na sua filosofia. Em 66 Bergson, né, e aí em 67 a gente tem o que começa um pensamento deleuziano mais sistematizado, né, a gente diz assim, quando sai um pouco desse trabalho de história da filosofia, apesar de modo de Deleuze fazer história da filosofia, já é muito original, né? Já é revirando os autores, extraindo deles coisas inusitadas. Mas a gente tem aí em 67, então, esse livrinho, né? Que é bem pequenininho, que
Inicialmente foi traduzido como uma apresentação de Sacher-Masoch, depois como Sacher-Masoch, o Frio e o Cruel, né? Bom, e Sacher-Masoch não foi um filósofo, mas foi um grande pensador, um grande literato que inspirou o nome masoquismo. Então, é interessante que o sistema filosófico de Deleuze propriamente dito comece com esse tema do masoquismo e comece já com uma discussão muito forte com a psicanálise, né? Porque é aí que Deleuze vai começar a questionar essa leitura psicanalítica, né, que vai entender o masoquismo como apenas um avesso do sadismo, né? Ele vai dizer, não, sadismo e masoquismo são universos radicalmente diferentes, e é aí que vai começar também uma problematização acerca das noções de pulsão de morte, e já se insinuar, inclusive, um modo de intervir clinicamente, né, que depois ali com Guattari vai se tornar a esquizoanálise. Então, tem alguns germes, embriões interessantes aí para pensar o que vai ser essa clínica esquizoanalítica já em Sacher-Masoch. Bom, aí continuando, né, 68, o Deleuze publica um livro sobre Spinoza, né, a gente sabe que é um filósofo super vai influenciar seu pensamento, e em paralelo, Diferença e Repetição, né, que eu acho um dos seus livros mais difíceis, mas onde o diálogo com a psicanálise também vai continuar de um modo muito forte, né, ele aí colocando para conversar Freud, Bergson, Freud, Nietzsche, Freud, Hume, né, sempre como maneiras de construir o seu próprio pensamento. E em 69 a gente tem Lógica do Sentido, né, que acho que é o livro mais psicanalítico de todos, de Deleuze, né, ele próprio vai dizer que é um livro, como é que ele diz agora, eu esqueci. Romance lógico e psicanalítico. Perfeito, isso mesmo, Márcio, romance lógico e psicanalítico. Né? Eu gosto de mostrar esse percurso, né, para ressaltar o que o próprio Deleuze vai dizer depois, né, que assim, não fui eu quem tirei o Guattari da psicanálise, foi ele quem me tirou. Né? Então, a gente vê um Deleuze, assim como a maior parte dos filósofos franceses dessa época, num diálogo muito profícuo com a psicanálise. Né? A gente tem que entender que, nesse contexto francês, a psicanálise ela emerge assim como a via de conhecimento mais interessante ali para se discutir o que estava se fazendo no campo da linguística, no campo da antropologia, no próprio campo da filosofia, né, no campo da semiótica. Então, é uma psicanálise na França, né, nos anos 50, 60, 70, o François Dossi gosta de falar, né, a ciência farol, né, é onde as outras ciências humanas ali vão buscar luz para se repensar. E é interessante falar, né, desse status que a psicanálise tem nesse momento, até para que a gente também compreenda por que aquelas críticas elas vão ser tão pesadas, tão mordazes, né, porque realmente ela se impõe aí como uma via de pensamento, e com todos os problemas que ela arrasta junto, a ponto, né, de inclusive, o François Dossi, ele vai falar, né, de se impor quase com um pensamento autoritário mesmo, né, então, aquilo que não passa, né, por essas análises do inconsciente, aí análises edipianas do inconsciente, sequer eram ouvidas, né, sequer eram consideradas. Então, bom, esse bracinho aí do Deleuze, agora falar um pouco do Guattari, né? Que Guattari, vocês já devem saber, mas não custa repetir, né? Militante de esquerda. Gente, vale a pena, não sei se vocês estudaram, leram, né? Essa bibliografia aqui do François Dossi, né? Biografias Cruzadas. Você leu, Márcio? Chegou a ler? Acho que ela tem traduzida em português. Sim, tem pela editora Artmed, mas li sim, é um livro maravilhoso. Né? O François Dossi, ele é excelente, né? Tem também aquela
a história do estruturalismo na França, que é incrível, né, em 2 volumes, né? Exatamente. E é muito bom, né, assim, para trazer um pouco dessa atmosfera, né? Bom, então o Félix Guattari ali, militante de esquerda, né, desde muito novinho, desde adolescente praticamente, ele já era envolvido com o partido, com o movimento sindical, né? Isso marca a sua trajetória inteira, né? Ao mesmo tempo, né, ele está envolvido ali na fundação da Laborde, né, que é essa clínica, esse projeto clínico ainda único, né, no mundo, baseado na psicoterapia institucional, aí junto com o Jean Horry, né, não sei se vocês falaram um pouquinho disso, ou conhecem o trabalho do Jean Horry. Não falamos muito não, Aline, se quiser falar, fica à vontade. Digitar aqui no site. O Jean Horry era um tanto mais velho, né, que Guattari, mas um cara do qual o Guattari sempre esteve próximo, também desde muito jovem, né, e no início dos anos 50 foi fundada essa Laborde, que existe até hoje, baseada na psicoterapia institucional, né. O que é isso? Imaginem, né, que nessa época os próprios psiquiatras, as próprias equipes de cuidados, elas começam a tomar consciência, né, de que se comportam com os doentes do mesmo modo, vamos dizer assim, que os policiais com os prisioneiros, né? Então, é um movimento que começa dessa análise, né, dos próprios modos de cuidar, né, uma análise institucional. Então, eles vão criar uma instituição, né, em que ela própria possa funcionar como um arsenal terapêutico, a própria instituição sendo terapêutica, né? E isso exige não considerar apenas o paciente, né, como um objeto de cuidados, mas também considerar o modo como se vive, né, permitindo esse paciente psiquiátrico ser ativo nesse lugar, né? Não sendo apenas um objeto. Então, é interessante, porque diz quem visita a Laborde fala, bom, a gente chega lá, a gente não sabe quem é o médico, quem é o louco, né? Porque a ideia é justamente isso, é terapêutico em si, na medida em que você já embaralha esses papéis, embaralha essas funções, então todo mundo era convocado a pensar junto o funcionamento da instituição, todo mundo era convocado a se ocupar junto da cozinha, a ocupar junto da limpeza, a ocupar junto da jardinagem, né? Então, assim, até hoje existe, vale a pena vocês conhecerem, né? E é o local em que o Guattari esteve presente desde sua fundação, né? Nesse experimento Laborde. Então, isso ajuda também muito a gente a entender, né, o que é essa proposta clínica que vai aparecer no Antiédipo como esquizoanálise, né? Porque essa própria Laborde já era um campo de experimentação nesse sentido, né? Os autores vão dizer que a Laborde foi uma utopia realizada, né? Em que todos estavam implicados, então, conjuntamente, né, nessas tarefas cotidianas, coletivas, e o que vai exigir também uma análise permanente dos próprios modos de funcionamento. Então, assim, vejam como se trata, né, de um tratamento ou de uma instituição que passa pela invenção, né, de novos agenciamentos, de novas conexões sociais, de novos modos de se existir conjuntamente, coletivamente. Tá? Então, bom, Guattari, então, Laborde, ao mesmo tempo, Guattari aluno e analisando de Lacan, né, acho que isso vai mostrando a influência também que Lacan vai ter em seu pensamento, tanto como ponto de partida, como ponto de crítica. Dizem, né, que inclusive havia um dia lá da semana que Laborde parecia domingo, não lembro se era na quarta ou na quinta, porque todo mundo pegava o trem para ir até Paris assistir
os seminários de Lacan, né? Então, essa força de influência, né, que tem aí Lacan, que depois, inclusive, vai se voltar contra ele próprio, né, contra o próprio Lacan. Então, assim, a gente já tem todo um esforço, né, de Guattari para compreender a neurose a partir da esquizofrenia, e não o contrário, né? Querendo ou não, a psicanálise, né, ela acaba entendendo a psicose e a esquizofrenia como paradas do desenvolvimento, né, ou como regressões a certas etapas do desenvolvimento. Então, é a esquizofrenia, a psicose, que acaba sendo compreendida a partir da neurose, já que ela é, vamos dizer assim, um meio do caminho. O esquizofrênico é aquele neurótico que não deu certo, né, para a psicanálise. É onde ali falhou alguma coisa na constituição do seu eu, falhou alguma coisa ali ao longo do seu desenvolvimento, né? E a gente já vê em Guattari, antes mesmo de encontrar o Deleuze, todo um esforço em direção a pensar, até influenciado por Lacan aí, né, para pensar a neurose a partir da psicose. Então, assim, esses dois percursos aí, né, que acabam aí se trombando, né, se conhecendo em 69, são apresentados por um colega em comum, que era psiquiatra, e desde que se conhece, Deleuze e Guattari começam já esse projeto que vai culminar com a publicação do Antiético, né? E é muito interessante falar um pouquinho também da relação desses dois, né? Porque eram duas pessoas em trajetórias, né, já em si tão múltiplas, né, tão errantes, né, e com personalidades também muito diferentes, né. Então, Guattari era descrito como essa pessoa, né, sempre militante, que corre para lá e para cá, que está envolvido aqui, que está envolvido ali, muito enérgico, transitando por vários grupos, e dizem que com uma grande dificuldade de escrita, né, a coisa que Guattari menos gostava de fazer era ficar sentado, paradinho, em frente de uma máquina de escrever, quietinho, detestava, né, tem nas cartas que eles trocaram várias das queixas e dificuldades do Guattari de fazer esse esforço aí de escrever, e Deleuze pelo contrário, né, Deleuze já vindo aí dessa via acadêmica muito forte, muito sistemática, com toda essa bagagem conceitual, e também em processos de adoecimento muito severos, né, não sei se vocês sabem, mas Deleuze sofreu a vida toda com doenças respiratórias, né, que é o que acaba levando à sua morte depois, aquele tipo de pessoa de saúde muito frágil, né? Ele próprio acreditava que não ia durar muito tempo por conta desses problemas que ele já teve desde o final da juventude. Então, na época que eles se conheceram, Deleuze, inclusive, tinha passado pela retirada de um pulmão, né? Tinha passado por uma tuberculose bem grave. Então, alguém com uma saúde frágil, né, debilitada, que não se mexia muito, e que o próprio Deleuze diz, para quem duas pessoas já era uma multidão, né? Então, é muito interessante, eu gosto de mostrar esse encontro, porque já é a diferença em ato, né, já é o encontro da diferença ali, se realizando e compondo algo muito original, muito magistral. Tem algumas frases, né, de Deleuze sobre esse processo de escrita do Antiético que eu acho muito bonitas, né? O Deleuze falava assim, ó, Félix encontra os diamantes, eu faço a lapidação. Ou então, ele diz assim, seria preciso comparar Félix ao mar, aparentemente sempre em movimento, com brilhos faiscando o tempo todo.
Ele pode saltar de uma atividade para outra, dorme pouco, viaja, não para, ele não para. Possui velocidades extraordinárias. Já eu seria muito mais uma montanha. Me mexo pouco, sou incapaz de conduzir 2 projetos ao mesmo tempo, minhas ideias são ideias fixas e os raros movimentos que eu faço são interiores. Então, assim... Bom, e do lado de Félix, né, ele dizendo de Deleuze, para mim você é um prodigioso inventor de conceitos selvagens, né? Então, vejam como a gente está falando, né, de duas trajetórias muito ricas, né, muito intensas, e de vários lugares. E, bom, vocês sabem que além do Antiédipo, né, que vai ter o primeiro tomo ali, Capitalismo e Esquizofrenia, e depois de 81, Mil Platôs, não vai ser a única produção deles, né, junto, eles ainda vão publicar o livro sobre Kafka, em 1975, e o que é a filosofia, né, em 91. Bom, aí, deixa eu passar aqui um pouquinho. O que é esse Antiédipo, né? O que é essa escrita tão extraordinária? O Deleuze, indiferença à repetição, bom, Deleuze desde sempre, né, ele já tinha um projeto, um desejo muito forte de crítica e clínica, né, de algum modo, que a crítica, no sentido literário, se unisse à clínica, no sentido psiquiátrico, né, e que isso fosse o motor da filosofia. Então, esse projeto Crítica e Clínica a gente encontra já, assim, referências esparsas, né, ao longo da sua obra. Indiferença e repetição, né, ele fala ali na introdução de como deve ser a escrita em filosofia, né. Ele fala que deveria ser semelhante a um romance policial. Afinal, os conceitos devem sempre resolver uma situação local. Esse pragmatismo que atravessa, né, a sua filosofia. Fala também, né, dessa escrita semelhante a uma ficção científica, né, produção de um simulacro capaz de subverter as cópias e os modelos por meio de uma certa crueldade. Fala também, né, dessa escrita que deve ser como uma espécie de colagem numa pintura. Seria preciso que a resenha História da Filosofia atuasse como um verdadeiro duplo e que comportasse a modificação máxima do próprio duplo, né? Então, imagina-se um Hegel filosoficamente barbudo, um Marx filosoficamente sem barba, do mesmo modo que uma Gioconda bigoduda. E em 1973, né, naquela carta a um crítico severo, ele vai falar, né, de tratar da história da filosofia como uma espécie de enrabada, né, ou de imaculada concepção. Ele fala, eu me imaginava chegando pelas costas de um autor lhe fazendo um filho, que seria seu e que, no entanto, seria monstruoso. Que fosse seu seria muito importante, porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que ele poderia dizer, né? Então, trouxe essas noções, né, não sei se são velhas conhecidas de vocês, mas para entender que é isso que ele vai fazer com Freud, é isso que ele vai fazer com a psicanálise, é isso que ele vai fazer com Melanie Klein, né, é isso que ele vai fazer com todos os autores da filosofia. Então, com Freud, a psicanálise não é muito diferente, né, essa produção de filhos monstruosos. Eu ouvi um pouquinho, né, da aula da Mariana e do Paulo, né, e das discussões que se sucederam, né, de pensar, mas a esquizoanálise é uma destruição da psicanálise, né, ou como o Márcio falou, né, eu também gosto muito de insistir nisso, não, a esquizoanálise pensada como uma psicanálise política, né, uma psicanálise social, né, que é um pouco essa ideia que está mesmo
no antiédipo, né? Que a esquizoanálise ela não seja uma escola, né? Mas que ela seja uma ferramenta para revirar, para torcer, para subverter a própria psicanálise e o que quer que seja, né? A gente tem que lembrar que o Antiédipo não é um livro de psicanálise nem para a psicanálise, ele vai muito além disso, né? Mas a esquizoanálise vai muito além disso, né? Mas que dali, sim, a gente extrai ferramentas maravilhosas para operar essas torções necessárias na psicanálise. Deixa eu passar aqui. Bom, então, essa frase aqui é muito legal, né? Escrevemos o Antiédipo a dois, como cada um de nós era vários, já era muita gente, e aí a gente vê, então, o Antiédipo aparecendo com essa enorme variedade, né, de referências, em que quase toda a história da filosofia é convocada, além da arte, da literatura, da antropologia, da física, da economia e da biologia. E, gente, isso em si só já é uma dica importante clínica, né? Porque a nossa formação em psicologia, nossa formação em psicanálise, ela ainda tende a ser muito limitada, né? Muito fechada, muito careta, muito enrijecida no seu próprio domínio, né? Então, de que modo a gente pode, inclusive, arejar, né, a nossa formação com esse atravessamento, né, de outros locais, de outros territórios, promovendo esse pensamento nômade, né? Então, uma clínica, né, que é feita dessa inspiração esquizoanalítica, certamente é uma clínica que vai saber beber, né, dessa experiência artística, dessa experiência literária, né, e dessa conversa com vários outros domínios, o que, infelizmente, ainda está longe de se materializar, né? Então, as próprias formações psicanalíticas, elas são muito, muito fechadas, muito caretas, muito conservadoras nesse sentido, né? E aí a gente tem, então, a própria escrita, né, do Antiédipo, né? Eu gosto dessa frase desse autor aqui, que é o Eugene Holland, um autor americano, mas ele fala assim, que o Antiédipo objetiva não só promover uma ampla compreensão da esquizofrenia, não somente reformular nossa compreensão do desejo, mas remodelar a própria forma que o nosso desejo toma. Então, o livro em si foi projetado para funcionar como um tipo de máquina desejante, para programar ou produzir, tão bem como para modelar ou compreender o desejo na forma esquizofrênica, né? Então, o livro ele já é esse projeto esquizoanalítico em ato, né? Na própria escrita, no próprio modo de se colocar, no próprio modo de revirar os conceitos, né? No próprio modo de ir, vamos dizer assim, desmontando, né, os nossos pensamentos já tão confortáveis ali nos seus territórios pré-estabelecidos, né, e promovendo novas aberturas, novas inquietações. Aí tem essa definição do Antiédipo, que eu gosto também, né, na época de sua publicação, em que se diz, né, que ao invés de organizar as letras do alfabeto para fazer palavras, né, é um livro que decompõe as palavras para criar um novo alfabeto. E próprio Deleuze e Guattari vão dizer depois, né, um livro é uma máquina, não há nada a compreender ou a interpretar. Então, já aí um combate à prática da interpretação. Não é um livro para ser interpretado. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, dessa crítica à interpretação. Bom, então, assim, o
O antiédipo, ele acaba, né, sendo recebido das mais variadas formas e, não à toa, os seus próprios autores vão dizer que fracassaram, né? O antiédipo foi um fracasso. Embora ele tenha sido recebido com muito entusiasmo, né, saudado por diversos intelectuais, tenha sido um sucesso editorial, né? Assim, a primeira tiragem se esgotou em praticamente 3 dias. Do ponto de vista eficaz, né, da eficácia de mudança mesmo, de pensamento e de produção, né, ele foi um fracasso. E principalmente no campo psicanalítico ele foi um fracasso, né, porque até hoje, né, Márcio, acho que você concorda comigo, é um esforço em encontrar quem se propõe a manter esse campo de discussão, né? Quem dentro da psicanálise se propõe a considerar as teses de Deleuze-Guattari, né? E quem da filosofia leva a sério a psicanálise, né? Depois do que Deleuze, depois das críticas feitas a elas, né? Então, assim, é um fracasso porque a psicanálise, ela fica, né, totalmente impermeável a essas críticas. E um outro... O Guattari, ele era bem irônico nesse sentido, né? Ele falava assim, normal, né? O que a gente esperava também? Vai lá pedir para os açougueiros virarem vegetarianos, né? Falar. Então, na verdade, ele falava, as pessoas, elas pedem, né, cada vez mais por psicanálise, né? E elas têm razão de pagar caro por isso, porque funciona, né? Um pouco como uma droga, funciona. E, além disso, dá status. Então, é um modo também de convidá-los, né? Acho que isso que o Márcio está fazendo é muito importante, né? De convidá-los a esse estudo, a esse aprofundamento, né? Que ainda é muito escasso. Deixa eu ver aqui. Um outro ponto em que eles dizem que o antiédipo fracassa, fala, bom, o pessoal entendeu tudo errado, o que a gente queria dizer como a esquizofrenia enquanto processo, né? Assim, como se eles estivessem apregoando ali um culto ou uma idealização ingênua, né, da loucura, uma supervalorização da esquizofrenia ali como linha libertadora, o que pode ser bastante problemático, né? Que pode produzir experimentações muito perigosas, né? Então, assim, se é algo que está dito e redito muitas vezes no antiédipo, é como essa ideia de linhas de fuga, né, de desterritorialização, elas não são em si mesmas criativas, né? Elas não são em si mesmas libertárias, né? Mas que elas podem, inclusive, produzir ruínas, podem, inclusive, produzir destruição, né? Quadros graves, internações hospitalares, né? Então, esse é um outro ponto em que eles dizem que o antiédipo fracassou, né? Na dificuldade de se compreender o que eles estavam querendo apresentar, né, com essa noção de desejo na forma esquizofrênica. Bom, eu gosto também de, ao falar dessa introdução, né, seria uma introdução ao antiédipo, ou entrar no clima do antiédipo, Maia de 68. Maia de 68, que sempre vale relembrar, né, desse fenômeno social que acontece aí, não só na França, mas em vários lugares do mundo, né, mas que na França, em particular, acaba sendo um acontecimento histórico bastante inédito, né, porque esse conjunto de movimentos de revolta que acaba atingindo praticamente todo o país, né, uma revolta espontânea que começa ali com manifestações de estudantes,
na universidade, né? Protestos com várias causas, né? Desde protestos contra a Guerra do Vietnã, protestos pelo direito das meninas poderem dormir com os meninos nos mesmos dormitórios. Então, várias queixas e reivindicações difusas, mas que, em suma, se dirigiam, né, contra o autoritarismo, né, e contra a sociedade de consumo. E como, ao mesmo tempo, né, trabalhadores, operários começam também a fazer greves, a protestar por melhores condições de trabalho, né, de organizações mais flexíveis e mais justas, como todos começam a protestar junto, tanto que rapidamente, dia após dia, esse movimento começa a ter adesão de quase toda a população, né? Toda a população para suas atividades, para de trabalhar, param as aulas e começam a se organizar, fazer discussões, fazer debates, fazer assembleias, reuniões, para tudo. Vamos pensar o que a gente está fazendo da nossa vida e vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Então, realmente é um acontecimento muito, muito inédito, né? Muito interessante. Então, nas ruas, nas faculdades, nas empresas, em qualquer lugar, durante alguns dias, se parou, né? E, bom, Deleuze-Guattari vão dizer, né, que o livro Antiédipo é um filho de Maio de 68, né? É a sua continuação. Porque esse é um acontecimento histórico que vai ter bastante impacto na vida deles e no pensamento deles, né? Porque ao mesmo tempo em que essas forças, né, de luta por direitos civis, por uma sociedade mais justa, igualitária, mundo melhor, mais liberdade, causas tão importantes, né? Tão legítimas, tão fortes, essa luta por uma reorganização social, do mesmo modo como ela começa a pipocar, né, de um modo muito intenso, ela, puf, se desfaz, né? Uma tempestade que passou, como uma nuvem que passou. Né? Então, isso deixa muitas questões para vários autores, mas aí, sobretudo, para Deleuze-Guattari, né? Acho que esse é um pouco do mote deles. Também, o que é que acontece, né? O que é que faz com que, né, de repente, tem esse movimento revolucionário, né? A gente consegue parar, pensar, conversar, discutir, e nada aconteceu. E nada mudou. Né? Então, tem esse fracasso também aí de Maio de 68 que inspira esses autores a pensar o desejo. Né? Não é à toa que o desejo vai ser o tema central desse livro, o desejo e a repressão do desejo. Né? O que é que reprime o desejo? Ou melhor, o que é que faz com que a gente deseje a nossa própria repressão? Como é que a gente explica isso? Algo que a psicanálise, né, tenta explicar, essa também é uma das grandes questões que Freud se dá conta e tenta responder, né? Mas que não é suficiente. Né? Não é suficiente, porque, vocês sabem, a explicação de Freud, ela vai passar necessariamente por essas formações familiares, institucionais, quase como um dado natural da natureza humana. Né? Se a gente for ler Freud ali, pegar os textos da cultura, Totem e Tabu, né? E é muito importante vocês lerem esses textos, né? São textos interessantíssimos, porque a teoria que Freud oferece ali da cultura é quase como se a família fosse um dado natural, né? E o que é uma instituição, senão nada além do que a continuação desse dado natural. Então, é como se não houvessem outras formas de organização social possíveis fora desse modelo. Então, bom, é óbvio por que Deleuze-Guattari vai achar as respostas de Freud a essa questão insuficiente, né? Então, ele se coloca a questão certa, a questão está ótima, né? Mas o modo como Freud responde está longe de ser suficiente. Então, assim, essas imagens aí de maio de 68, né, só para a gente
também entrando nesse clima do antiédipo, né? As imagens das barricadas, dos protestos, que foi violento, né? Também foi violento, não foram só conversas amigáveis e discussões simpáticas, não. Né? Teve enfrentamento, teve repressão. Aí as frases, né, ficaram famosas, slogans de maio de 68, né? Sejamos realistas, exijamos o impossível, que eu acho que também o antiédipo vai preservar bastante desse espírito, né? Proibido proibir, esses cartazes maravilhosos que se produziram aí durante esse movimento. Então, assim, apesar desse grande impacto, né, que teve em maio de 68, na sociedade francesa, foi um fracasso do ponto de vista político, já que esse espírito militante, né, que agitou a todos, evaporou-se na mesma velocidade com que surgiu, que vai despertar, então, essas questões sobre a relação entre desejo e repressão, né? Então, essa frase aí dos dois elucida bem isso. Qualquer coisa da ordem do desejo se manifestou à escala do conjunto da sociedade e depois foi reprimido, tanto pelas forças do poder, como pelos partidos, sindicatos de operários, e até um certo ponto pelas próprias organizações de esquerda. Assim, qualquer semelhança com o que a gente vê acontecer atualmente não é coincidência, tá? Né? Não é coincidência, é impressionante a atualidade dessa análise política que o antiédipo nos oferece. Então, não será consequência de uma cumplicidade inconsciente, de uma interiorização da repressão operando em níveis sucessivos, né? Do poder aos burocratas, dos burocratas aos militares, dos militantes às próprias massas? Né? Então, não é exagero dizer que a questão central do antiédipo é tentar não só pensar, mas produzir modos de intervenção, né, capazes de desarticular essa relação entre desejo e repressão. E aí, né, gente, essa noção de que, bom, o desejo, ele pode ser revolucionário, mas ele também pode ser mortífero, né? Às vezes a gente fala, e a gente tem uma tendência, né? Uma tendência muito... como posso dizer? Uma tendência muito tosca de ficar moralizando, né, os conceitos. Então, o desejo é o bom, é o bonitinho, né? Ou às vezes quando fala pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão de vida, é uma coisa boa, bonitinha. Pulsão de morte é uma coisa ruim, né? A gente moraliza os próprios conceitos, né? Com desejo é a mesma coisa, que desejo ele pode ser tanto revolucionário, quanto ele pode também ser mortífero, né? Acho que o antiédipo lembra a gente todo momento disso, né? Como é muito fácil esse movimento revolucionário se tornar reacionário, como ele arrasta consigo as forças reacionárias, né? Por isso essa esquizoanálise ela vai se propor operar justamente aí, bom, como é que a gente consegue, né, discriminar minimamente, né, nessa nossa esquizoanálise, nessa nossa análise molecular, né, o que é revolucionário, o que é meramente conservador no pior sentido, né? No pior sentido. Então, o antiédipo ele vai retomar, né, essas questões antigas aí, que aparecem lá em La Boétie, Spinoza, e no próprio Reich, né? Reich vai ser importantíssimo aí. Como explicar a servidão voluntária, né? Por que as pessoas lutam por sua servidão como se lutassem por sua salvação? Sob quais condições o desejo acaba por desejar sua própria repressão? Né? E a frase lá, que você já deve ter ouvido, né? Que as massas não foram iludidas ou enganadas, elas desejaram o fascismo, a frase lá do Reich. Né? Então, essa questão séria é como é que o desejo pode desejar até mesmo a sua própria repressão. Né?
Então, essa é uma questão de utilidade clínica tremenda, né? Ela em si já ajuda a gente a um pouco a reposicionar, né, os nossos lugares, os nossos olhares. Porque em Freud, né, se a gente for pensar em Freud, na psicanálise em geral, a gente vai ter, né, um movimento repressivo que se impõe de fora, né? Então, o ser humano, né, ele é naturalmente habitado por pulsões e instintos perversos, né? Então, para se tornar um ser social, para se tornar um ser possível de viver em grupo, em cultura, ele precisa ser reprimido, né? Então, a gente vai ter processos, tanto externos quanto internos, que produzem essa repressão, mas a gente vai ter autores como Deleuze-Guattari dizendo que, né, a destrutividade, né, as doenças, né, elas são produtos dessa repressão e não falha dessa repressão. Não falha dessa repressão, um pouco como o Reich já pensava, né? Ver se eu encontro algumas anotações que eu fiz do Reich. Reich, gente, também vale muito a pena retomar os estudos para se compreender o que é essa clínica esquizoanalítica, né? O Reich tem análises ótimas, né, do que a própria psicanálise já estava se tornando em sua época, né, de como Freud, né, ele infelizmente acabou muito comprometido, né, com as instituições, com esse seu projeto científico, né, e como isso vai despotencializando a psicanálise. Né. Deixa eu separar uma frase aqui. E como o Reich também vê, né, já na esquizofrenia, né, um processo, né, um modelo para se pensar a produção inconsciente muito mais do que a neurose. Né? Tem uma frase do Reich que é ótima, diz assim, peraí, deixa a frase errada aqui. Reich sobre a esquizofrenia. Longe de ter perdido, não se sabe qual contato com a vida, o esquizofrênico é o mais próximo do coração palpitante da realidade, até um ponto intensivo que se confunde com a produção do real. Então, o que caracteriza a esquizofrenia é a experiência desse elemento vital. O neurótico e o perverso estão para o esquizofrênico como comerciante sórdido para o grande aventureiro. Né? Então, a gente podia dizer que era Deleuze-Guattari total, né? Essa frase aqui. Quase o plágio, a gente pode dizer. Se vocês puderem, tem um livro, acho que tem também a tradução em português. Esse aqui, ó, Reich fala de Freud. Muito, muito bom, né? São entrevistas feitas com Reich, ele oferece uma análise interessantíssima, assim, da psicanálise, né, do próprio movimento freudiano, que certamente Deleuze-Guattari utilizaram de cabo a rabo aí para pensar as críticas que aparecem no Antiédipo. Né? Então, Reich já vai entender, né, sofrimento neurótico ou psicótico como aí resultado de milênios de repressão. Né? Então, veja que é um modo de compreender a natureza humana bem diferente de Freud. Né? Assim, sem repressão não há civilização, né? Para Freud. Então, esses processos de domesticação, né, do selvagem, né? Esse processo que vai tornar o humano um humano, né? E não um animal selvagem. Esse processo da cultura. Então, essa é uma das frentes também de combate do antiédipo, né? Denunciar esse humanismo da psicanálise que
que acho que principalmente aí pela via lacaniana vai se tornar muito intenso, né? Assim, quando começa lá o Antiédipo dizendo tudo são máquinas, né? A natureza, o humano e o artificial, né? Eles se compõem juntos ali, coloca tudo no mesmo plano ontológico, é também para romper um pouco com essas noções psicanalíticas, né, que existem em Freud, mas que vão, eu já falo, Luciana, mas que vão se tornar ainda mais exponenciais com Lacan, né, de que o ser humano, ele nasce, né, um selvagem, perverso, polimorfo, e aí precisa se tornar social, precisa se tornar cultural, né? Então, o Tchek vai falar o tempo todo, não, né? Social está ali desde o início, cultural está ali desde o início, né? Então, acabar com essa noção de ruptura, né, entre natureza e cultura também é um dos objetivos do Antiédipo contra a psicanálise. A psicanálise vai insistir muito nisso, né? Toda a teoria do desenvolvimento é para mostrar como a gente vai sendo, vai se tornando um ser social, né? Então, a gente se torna, né? A gente não nasce social. Por isso que o esquizofrênico, ele vai ser sempre pensado como aquele que falha, né? Aquele que fracassa na apreensão do sentido de realidade, fracassa nas possibilidades de socialização, né? Segundo a perspectiva aí, psicanalítica. É isso, Luciana, acho que você pegou aí. Reich fala de Freud, acho que deve dar para encontrar até em PDF, sabe? Então, assim, coloquei aqui um pouco dessa frase aí do Reich, que tanto vai inspirar Deleuze e Guattari, né? E a sua crítica à psicanálise também já bastante mordaz, né? Quando ele vai dizer que a teoria da libido foi traída, foi vendida, né? Já que ela não atingiu as instituições públicas, essas que cuidam dos bebês, das mães, da criança, na escola. Tenho certeza que os problemas do mundo permanecerão sem solução enquanto a teoria da libido não penetrar o campo social, político, econômico, estrutural, né? Os problemas sociais não serão resolvidos enquanto crianças e adolescentes crescerem sob a égide desse tipo de economia libidinal repressiva. Tem aí toda a inspiração reichiana para se compor o Antiédipo, e de um modo de pensar, então, essa relação entre libido e repressão de um modo muito diferente do que pensa a psicanálise. O próprio Reich, né, era alguém que foi o primeiro a fazer, né, essa síntese freudo-marxista, né, que marca também o Antiédipo. E ele próprio já é um crítico desses dois lugares, né? Muito crítico já dos movimentos marxistas, que ele vê como mecanizado, arruinado, confinado ao Estado tirânico, né? Ali da Rússia imperialista. E também muito crítico do freudismo, né? Que ele vê como já mutilado, como mercantilizado, né? Como já comprometido aí com uma certa elitização, né? Do conhecimento. Reich faz uma descrição bem sensível do Freud, como um animal enjaulado, ele vai falar. Eu via Freud como um animal enjaulado, né? Ser alguém que estava querendo gritar alguma coisa ali, mas que não conseguia, né? Muito acuado, né? Sempre tendo que se defender de intervenções mordazes, né? E aí essa frase também do Reich que eu acho legal demais, né? Que o homem médio está disposto a morrer por ideias dadas por outros como corretos, mas não está disposto a assumir pequenos riscos por seus próprios ideais, né?
Bom, então, começando a aprofundar um pouquinho aqui, né? Vocês devem também conhecer a introdução lá que o Foucault escreve, né? O Antiédipo, uma introdução à vida não fascista, né? Vai dizer que o maior inimigo do antiédipo, antes de tudo, o fascismo, né? Mas aí é o fascismo que está em nós, e isso é importantíssimo para a gente levar em consideração, né? Não está falando de um fascismo que vem de fora, que vem dos grandes sistemas, né? Mas dessa pactuação fascista, né? Que nos atravessa, que nos compõe todos, né? Isso que nos faz amar o poder, né? Desejar isso que nos domina e nos explora. E aí, bom, aí a briga com a psicanálise, é lógico, né? Vai se inserir no fato desses deploráveis técnicos do desejo, né, contribuir para a manutenção e propagação do fascismo. Né? Então, como é que... E aí eu acho já interessante começar a pensar um pouco essa clínica, Márcio, que você indaga, né, que é um esforço, né, pensar, porque nós estamos muito formatados ainda tanto pela clínica psicológica em geral, pela nossa formação, psicologia, formação de psicanálise, né, essa clínica, modelo, standard, que limita, né, limita muito. Como é possível, né, a gente operar essas intervenções, operar essas experimentações nesse espaço tão confinado, né, de consultório, nessa relação tão confinada, a dualidade ali, atravessada por esses espelhamentos narcísicos constantes, né, uma psicanálise que praticamente repudia o corpo em cena, né, aí a gente vê Reich, né, tentando, já falando, gente, psicanálise não tem que ser linguagem, psicanálise tem que pensar no corpo, né, o próprio Reich já dizendo que o limite de Freud, né, era se centrar muito na linguagem, né, já dizendo que as funções de vida, as funções vitais, elas ultrapassam, né, as ideias, a linguagem, os conceitos sobre, e a palavra, né, já mostrando que a linguagem verbal ela é apenas uma forma de expressão, mas que para a matéria viva é totalmente indispensável, na verdade, né? Então não é alguém que vai dar o simbólico, esse local de privilégio, tal qual a psicanálise vai dar, né? E tudo isso vai estar compondo também ali o antiético. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, tá? Então, qual o problema da psicanálise, né? Vocês já falaram sobre isso também, mas... é descobrir, né, essa potência da sexualidade, mais restringindo esse complexo familiar, né, e sempre abordar um desejo que é incapaz de investir imediatamente no campo social, né? Ou seja, para a psicanálise, o desejo ele precisa passar por uma transformação, por um desenvolvimento para conseguir investir o campo social, né? Ele in natura, ele de origem, né? Ele é totalmente asocial, né? Ele é perverso, polimorfo, ele é destrutivo de si, ele é destrutivo do outro. Então, para investir no campo social, esse desejo ele precisa se submeter, né? A certos processos aí repressivos. E é disso que Deleuze-Guattari vão discordar, né? Ao dizer que o desejo ele investe imediatamente o campo social. Então, a psicanálise vai postular algo, né, como um dispositivo universal de repressão do desejo, né, centrado nessas relações familiares e necessário para a inserção do indivíduo na cultura. Né? E com isso, a psicanálise ela reafirma, né, que a gente tem desejo social como duas esferas, né, ontológicas aí radicalmente distintas, né? E Deleuze e Guattari vão dizer o tempo todo, não, elas são uma única e mesma coisa. O desejo é social, né? Social é desejante.
né? Então, a psicanálise ela está sempre contribuindo, né, para descolar a produção do desejo do campo social. E é isso que eles vão tentar colocar no mesmo plano com o conceito de máquina, né? Máquina desejante. Então, a psicanálise ela alimenta um pouco essa ilusão de que o plano social ele já está dado, né? Já está constituído, né? As relações familiares elas são assim, as relações amorosas elas são assados, as instituições elas são assim, né? Sempre por essa replicação, né, do modelo aí da Sagrada Família, né? Não é muito o modelo da família burguesa, exatamente o mesmo modelo que a gente encontra lá na Bíblia, né? Do Adão e Eva ali. Abel e Caim, né? O modelo inaugural, o modelo original ali do totem e tabu da família Primeva é igualzinho ali o que está no Gênesis, né? E para a psicanálise isso é um dado natural, né? Essa distribuição de papéis e essa circulação de afetos que se dá entre esses papéis, né? E é justamente isso que Deleuze e Guattari vão dizer que isso é um produto, né? Isso é algo produzido, né? Isso é um efeito. E, enquanto tal, a gente pode desfazê-lo, né? A gente pode produzir novas formas, né, de se relacionar, de viver conjuntamente. Não significa cair num estado de barbárie, né, que é a grande ameaça que paira, né, o grande fantasma que paira aí entre os psicanalistas quando a gente discute isso, né? Só, não, mas aí vai virar tudo uma barbárie, né? A gente vai sair matando uns aos outros, né? A gente vai sair estuprando as pessoas, né? Reafirmando um pouco essa imagem de natureza humana construída pela psicanálise, né? Que se a gente não é domesticado, se a gente não é reprimido, a gente vai... Pois é, Maiana, justamente, né, o antiético, acho que o Freud também ele pensa um pouquinho isso, né, o fracasso da civilização, né, mas o Freud ele fica num impasse, né, o Freud quando ele vai lá em Mal-Estar na Civilização, pensa, gente, está dando tudo errado, né, mas por que está dando tudo errado? Ele fica, parece que num beco meio sem saída, ele joga para o futuro, assim, a resposta para isso, ele próprio não consegue pensar, né, muito além, porque realmente ele parecia não enxergar outro modelo possível de sociabilidade que não passasse pela família, pela instituição, né, por essa normatização familiar. Então, é isso mesmo, já não está tudo assim, mas é muito interessante isso, que quando a gente coloca esses problemas aos psicanalistas, né, a primeira coisa que eles vão dizer é esse medo, né, esse medo do que eles chamam da horda primeva, né, da barbárie, então agora a gente vai sair matando todo mundo. Recentemente, né, Aline, teve toda uma discussão na França, né, do Jacques Alain Miller, né, que é o genro do Lacan, né, o fundador lá da Associação Mundial de Psicanálise, né, que lembra até a Igreja Universal do Reino de Deus, sobre a questão da transexualidade na França, né, sobre uma polêmica muito grande lá, né, saiu até um artigo agora do Eduardo Leal, né, que é lá, professor lá de Sergipe, psicanalista, né, sobre essa polêmica, né, ou seja, todo um medo, né, que os psicanalistas, principalmente de vertente lacaniana, mas não só, também unidos com a IPA, né, o medo que eles têm da questão trans, né? Porque quando eles pensam a questão da transexualidade, que alguém pode mudar, né, de sexo, de gênero, né, eles começam a pensar em implosando suas próprias categorias naturalizadas, né, como você está falando, por exemplo, de homem e mulher, de gênero, né, de diferença sexual, né? E, inclusive, recentemente saiu um artigo, depois um livro do Marco Antônio Coutinho Jorge, da Natália Travassos, né? Um artigo bastante conhecido, né, que se chama A Epidemia Trans, né? A Epidemia da Transsexualidade. Então, você vê o título que eles colocam, né? Como uma epidemia, como uma espécie de doença, né? Então, quando se mexe em categorias tão simples da psicanálise como a diferença sexual, parece, né, para muitos psicanalistas, que o mundo está acabando, né? Eles não conseguem pensar coisas assim tão simples como que o desejo pode ter N sexos, né? Como Deleuze e Guattari falam, né?
também essa coisa que você está falando da naturalização de certas categorias, né, sociais que eles tomam como um dado de natureza. Né? Muito interessante, Márcio, o que você está dizendo, porque a própria teoria psicanalítica, ela permite a gente afirmar o contrário, né? Mas o que se predomina, né, no movimento como um todo é um compromisso mesmo, você falou aí, quase igual a Igreja Universal, né? Um compromisso com esses preceitos demasiadamente teológicos, né? Ainda religiosos, do que é uma família, do que é um homem, do que é uma mulher, do que é uma educação, né? Que é um processo educativo, esse medo, né, que balança aí as nossas preconcepções, né, que faz pensar, né, no discurso religioso mesmo, né, quase que se não houvesse ali as tábuas de Moisés, então a gente agora sai se matando todo mundo. Como se a vida animal, a vida na natureza fosse isso, um matando o outro, né? Os animais se matam para cumprir uma função muito específica lá de se alimentar. É o único que mata torto a direito somos nós, né? Já fazemos isso. Então, assim, é muito interessante a gente começar a pensar, que medo é esse, né? Medo de quê? Do que a gente tem medo? Né, acho que aí eu vou até adiantar aqui, para falar um pouquinho da pulsão de morte, né, mas infelizmente eu não consegui me centrar muito nesse tema, porque para chegar nele eu precisei fazer na minha cabeça também essa retomada aí do antiédipo, né? Vou retomar daqui, ó. A Luciana fez uma pergunta importante, eu vou guardar ela, depois eu respondo, tá, Luciana? Mas, assim, pensando, né, o que é essa clínica, né, e é uma clínica, quando a gente fala clínica, não é para a gente pensar clínica nesse sentido de consultório ou de uma prática especializada de um profissional de saúde, né? Para Deleuze e Guattari, a noção de clínica ela é muito mais ampla, ela está relacionada a ter um olhar clínico, né? Uma percepção clínica, né? Uma sensibilidade clínica, né? Que nada mais é do que saber discriminar, né? Nas nossas relações, no nosso cotidiano, né? O que faz bem e o que faz mal, né? O que potencializa a vida e o que destrói a vida, né? Então, esse convite à experimentação, né? E não à interpretação. Então, como é que a gente pode, né, produzir através de imperceptíveis rupturas? Né? Quais são as práticas do desejo? Né? E aí essa pergunta, o que são para vocês suas máquinas desejantes? Que uso você faz delas? Né? Então, essa crítica à interpretação, não à análise, né? Não é que vai se manter esquizoanálise, né? Mas que essa análise ela tem que ser microscópica, ela tem que ser molecular e não em referência a questões, a dados pré-estabelecidos. Né? Essa é a clínica esquizoanalítica. Né? Não se orientar já por pressupostos dados, né? Mas conseguir captar ali, seja num encontro, seja numa existência, né? Seja numa experiência, né? Como é que se forma determinados territórios, né? Tem uma definição de análise que o Bento Prado Júnior faz num texto em que ele é um texto super curioso, porque é um texto em que ele aproxima a esquizoanálise do behaviorismo. Não sei se você conhece, Márcio, esse texto chama Hume, Freud e Skinner, né? Mas lá ele explica, né? Define a análise, ele fala, análise significa dissolução da bela totalidade orgânica expressiva numa rede discreta de mecanismos associativos. Nenhuma compreensão total pode substituir a decomposição na pluralidade.
de seus registros locais, né? Então, assim, o problema não é a análise, né? O problema é a psicanálise, né? Que vai trazer esse psi aí, inclusive, né? A gente pode começar toda uma crítica, o que é esse psi, que vai estar sempre remetendo ao indivíduo, a uma pessoalidade, né? A uma pessoa. Ou, pior, né? Psi como algo que separa do corpo, né? Ou é corpo, ou é psi, ou é corpo, ou é mente. Então, esquizoanálise, esse nome maravilhoso, né, para relembrar sobre o processo esquizofrênico de produção do inconsciente e dessa análise molecular, né? Que vai perguntar, mas para que isso serve, né? Uma questão que vai se referir ao uso e não ao sentido. Muito legal, o Márcio já colocou aí o texto do Bento Prado Júnior. Então, assim, para que isso serve, por favor, né, gente? Não é uma questão no sentido da produção econômica vulgar, né? Que as pessoas às vezes vão perguntar, mas para que serve a filosofia? Não serve para nada, né? Não nesse sentido vulgar, né? Mas da produção de desejo. Né? Eu vou falar só mais um pouquinho, mas como a gente termina às 5h30, deixar um tempinho, né, para a gente conversar, discutir, enfim, para a gente falar aqui, né, como pensar o instinto de morte na clínica psicanalítica, essa questão desafiadora que você me fez, né, o Deleuze, desde, então, bom, esse é um pouco o meu trabalho, né, na minha tese, de investigar como que Deleuze vai revirando essa noção de pulsão de morte em Freud. Ele começa a fazer isso muito cedo, né, desde um artiguinho que ele publica lá em 1961. E ele vai mostrar, né, que a psicanálise, ela ainda sustenta uma concepção muito simplista da morte, né, já com um acontecimento empírico, restrito ao campo da objetividade, da pessoa, né, essa morte reduzida ao modelo objetivo, né, de matéria indiferenciada, e da qual não há um protótipo para o inconsciente. Não sei se vocês se lembram, né, mas Freud vai dizer que no inconsciente não existe, né, nem o não e nem a morte. E nem mais o que mesmo, Márcio? Agora esqueci. O tempo. O tempo. Nem o não, nem o tempo e nem a morte, né? Ou seja, no fundo, gente, nós nos acreditamos imortais, né? Então, nós não teríamos condições, né, de ter uma experiência subjetiva de morte. E o Deleuze vai falar, bom, é aí que está tudo errado, né? É aí que está tudo errado, porque justamente esses processos criativos, né, transformadores, esses processos revolucionários, onde a gente se transforma, é aí que a gente tem uma experiência de morte subjetiva. É impossível a gente devir sem experimentar algo do morrer, né? E experimentar algo do morrer é algo que sempre vai trazer medo, desespero, angústias, né? Por isso que é tão difícil devir outro, né? Então, acho que aí tem uma contribuição clínica muito valiosa, né? Tanto para, enquanto trabalhadores de saúde, como para a própria vida, né? Como é que a gente pode, né? Deixa eu avançar aqui, que está escrito bonitinho aqui, para vocês verem. Como é que a gente pode, né, se permitir essa experimentação de transpor limites, né, de se deixar atravessar e desconstruir, né, se deixar despersonalizar sem cair, né, em defesas psicóticas, em defesas neuróticas, em defesas paranoicas, né,
Aí que tá, né? Acho que vocês falam, né? O medo, né? O que esse fantasma que paira sobre nós, né? Bom, quer dizer que se a gente pensar outras formas de família, outras formas de sexuação, outras formas de se viver as relações amorosas, né? Fica aquele sempre medinho do fundo. Se a gente questiona as instituições, o que é que vai acontecer, né? Vai tudo ficar assim, à deriva, né? As pessoas vão sair aí se matando, né? Então, assim, o que é esse medo, né? Essa angústia paralisante que emerge sempre que a gente tenta transformar algo, né? Que são essas defesas que se levantam. Então, o conceito de instinto de morte ele vai ser útil para isso, porque, diferentemente de Freud e da psicanálise, né, em que a pulsão de morte ela vai estar muito relacionada a processos, né, negativos, né, de paradas, de inércias, de compulsão à repetição, né? Pulsão de morte é aquilo que faz a pessoa ficar encerrada numa repetição empobrecida, ela não aprende com a experiência, né? Então ela não se transforma, fica lá naquele círculo vicioso, né? Então, se para a psicanálise é um conceito que vai estar relacionado a isso, né? Para Deleuze e Guattari, vai estar relacionado a esse processo de despersonalização, né? De dessubjetivação fundamental se quer devir, né? Se quer devir. E devir é justamente escapar do sintoma, né? A gente adoece justamente quando a gente paralisa, quando a gente fica inerte. Isso sim é também uma forma de morrer, né? Enfim, gente, espero não ter ficado muito esquizofrênica aqui minha fala, né? Eu sinto que eu perdi, às vezes, muito tempo com os preâmbulos, mas eu própria não conseguia organizar o meu pensamento sem antes fazer essa introdução, né? Então, acho que ainda temos um tempinho para algumas perguntas, Márcio? Sim, podemos ir até 5h40, temos aí uns 15 minutos, tá? Aline, te agradeço muito, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade, se quiserem colocar questões, fazer comentários, né, para falar da Aline. Eu vou pegar essa questão, a Maiana vai fazer uma pergunta, eu só vou, Luciana, não sei se é uma questão que eu saberia responder agora, essa questão que você fez no chat, mas pensando com Deleuze e Guattari, eles, na verdade, eles vão ver o capitalismo não só como algo negativo e destrutivo, né? Eles vão mostrar que também no curso da história, né, justamente pelo capitalismo, promover essa aceleração da dessubjetivação, teria aí também uma potência, né? O capitalismo, sem querer ou querendo, ele também incentiva o nomadismo, né? Ele também incentiva essa experimentação. É óbvio que com aí interesses, né, de novamente se apropriar disso para o seu próprio benefício, né? Mas, assim, haveria, né, uma força aí impulsionada pelo capitalismo que a gente também pode tirar proveito, né? Esse é o ponto. A gente também pode tirar proveito disso de algum modo, né? Para até não cair, né, nessa noção um pouco simplista, né, de que o problema é o capitalismo. Vamos acabar com o capitalismo que o problema está resolvido, né? Mas nesse sentido, Aline, bom, primeiro eu te agradeço pela resposta, o capitalismo teria esse espaço de resistência do qual fala Foucault, mas sempre com o risco da cooptação, né, que no final das contas a gente acaba capitulando mesmo, porque tudo é cooptado, tudo. Sim. Mas aí não é um risco só do capitalismo, né, Luciana? É um risco do desejo, né? Acho que a esquizoanálise, ela chama atenção para isso, né? Como os processos, né, reacionários e revolucionários, eles estão imbricados, né? Como é que a gente consegue enxergar, né, melhor ali, separar um do outro? Oi, Maiana, pode fazer sua pergunta. Olá, foi ótima a fala, assim, fiquei muito entusiasmada, muito interessante seu percurso, muito inspirador.
né? Eu fico muito feliz quando eu vejo discursos como o seu, né, como o professor Márcio, porque eu conheço pessoas muito conservadoras no âmbito da psicanálise ou da filosofia, enfim. Eu fico sempre pensando, né, em como se dá essa diferenciação de uma clínica com uma orientação psicanalítica para uma clínica dita especificamente lacaniana, né, ou de outra vertente. E aí eu sempre fico muito curiosa, né, de perceber como se dá essa condução da análise, né, tendo em vista essas duas clínicas, né, que eu entendo, né, não seria, algumas pessoas podem entender como clínicas diferentes, outras como uma forma de continuação da própria psicanálise, como nós estamos tratando aqui. Mas certamente que muda, né, e aí fica, para mim, um impasse, porque entendo que se eu tenho na psicanálise lacaniana uma ideia de uma falta que é impossível de ser resolvida, inerente aos sujeitos, e eu tenho numa outra perspectiva psicanalítica, né, a ideia de que nada falta, né, mas que existe muito mais desejo, potência. Então, como que eu vou fazer essa conciliação, né, entre duas coisas que me parecem bastante díspares, né, contraditórias até. Aí eu gostaria muito de te ouvir falando um pouco sobre isso. Interessante, Maiana, obrigada pela pergunta. Na verdade, se a gente for pensar, não tem conciliação, são duas perspectivas de conceber o desejo radicalmente diferentes, né? Uma calcada na negatividade, né, essa do desejo como falta, e uma na positividade, né? Mas a gente pode entender o quê? Que isso que a psicanálise mostra, revela, né, seja ela freudiana ou lacaniana, é uma construção do desejo, né? Isso que ela vai se enganar achando que é um dado natural, né? Então, o desejo, né, ele acaba sendo vivenciado como falta, ele acaba aprisionado nesse funcionamento falta, né? Mas a gente pode pensar se isso não é, isso é um produto, né? Isso, e não uma matriz para se pensar o desejo, né? Então, é assim que eu vejo um modo de colocar em diálogo as duas, porque tem uma frase do Édipo que eles vão falar, né? Olha, gente, a psicanálise, ela não descobre o Édipo tá aí, né? E, pelo contrário, ela demonstra ele muito bem, ele tá aí, ele tá por toda parte, ele tá em nós, né? Então, a psicanálise, ela é muito útil e interessante enquanto um retrato, né, de nossa cultura, de nossa sociedade, mas jamais tomá-la como pressupostos da natureza humana, ou da natureza social, ou dessa relação entre social e humano, né? É isso que Deleuze-Guattari denunciou na psicanálise. Ela naturalizou isso que ela leu, né? Essa leitura perpicaz que ela fez, ela naturalizou, ela acreditou que isso fosse mesmo a natureza humana, né? Tanto que Freud vai lá no Totem e Tabu buscar lá o funcionamento das sociedades primitivas, porque ele quer demonstrar, né, que aquilo é universal, né, no tempo e no espaço. Então, não sei se responde, Maiana, a sua pergunta. Sim, se pudesse trazer um pouco da tua experiência também para demonstrar isso, seria muito legal também. Eu me lembrei, quando você perguntou, eu me lembrei de um caso que eu não cheguei a atender, mas que eu supervisionei, em que veio a analista, né, desse caso, ela veio procurar supervisão, ela estava muito desesperada, ela estava muito assustada, porque se tratava de um paciente que já tinha feito um quadro depressivo muito grave mesmo, né, daqueles de ficar acamado, sem conseguir levantar sequer para ir no banheiro, mas que isso já tinha acontecido há alguns anos, uma pessoa que tinha um bom emprego,
estavam num relacionamento estável, né, mas que sentiam um impulso muito forte de largar tudo, né, então que visivelmente estava o tempo todo colocando em risco a sua estabilidade, né. E eu lembro que foi muito interessante a gente acompanhar esse caso e tentar acolher esses processos que a gente poderia inicialmente chamar de destrutivos, né, como algo fundamental daquele percurso, né? Porque, assim, a reação imediata, meu Deus, mas ele vai largar aquele emprego maravilhoso, ele vai largar esse relacionamento, né? O cara é assim, um parceiro ótimo, cuida dele, né? Então, assim, é um pouco nesse espírito que ela chega, tomada por essa angústia, né? E não necessariamente os movimentos que eles estavam fazendo eram destrutivos no sentido ruim, né? Tinha muito ali de potência de vida nesses movimentos que ele estava fazendo. Então, não sei, foi algo que me ocorreu, assim, com a sua questão, né? O como nós também estamos morrendo de medo e de angústia quando se faz um passo diferente daquele que a gente espera, que a gente tem como ideal, né? Em torno de relacionamento humano. Então, fica para nós, né, vou pôr aqui a frase favorita, gente, do Deleuze Guattari. A frase favorita é essa, eu escrevo ela em quase todos os textos, as pessoas já devem estar enjoadas de ouvir falar isso, mas essa aqui, ó. Deve-se estar atento e vigiar, sobretudo, em nós mesmos, o fascista, o suicida e o demente, né? Então, como acolher, né, o acontecimento e a ruptura sem vivê-lo como invasão e ameaça? Porque é aí que se começa a desencadear as defesas, né? As defesas neuróticas, paranoicas, violentas, né? Talvez um pouco pensando aí com Reich, acho que Reich vai muito nesse sentido, talvez o ódio venha muito mais desses nossos movimentos defensivos, né? De quando a gente se sente ameaçado, do que da nossa natureza humana, né? Dessa natureza perversa aí que, né? Se eu não for domesticado, necessariamente eu vou matar quem atrapalhar meu caminho, né? Então, um pouco nesse sentido, eu até escrevi ali, né? Então, esse convite para se arriscar, né? Correr riscos e perigos nos enfrentamentos mínimos, marginais, mas jamais sem cautela ou prudência, né? Acho que isso é muito importante de lembrar sempre, né? Que isso que eles chamam de experimentação não é um convite à irresponsabilidade, né? Lembrando lá da experiência de Laborde, né, as coisas que... As práticas são diferentes que eles colocaram em curso lá, e como aquilo é um convite a uma análise constante, né, de estar se repensando, de estar trocando, de estar conversando com o outro, então, também construindo essa responsabilidade coletiva sobre as coisas, né, então, jamais sem cautela, sem prudência, né, e sem essa construção coletiva, né. Acho que é um pouco nesse sentido que vai a inspiração para a clínica. Mais alguma questão? Bom, então acho que pelo horário, né, acho que a gente pode ficar por aqui, então. Pessoal, agradeço muito a vocês pela presença, tá? E sobretudo, né, a você, Aline, pela generosidade de estar aqui com a gente, né, pelo didatismo também, né, pela forma de exposição tão próxima de nós, né, dos alunos, né, e colocando de maneira tão clara, tão simples, né, essa clínica esquizoanalítica, né, nessa interface com a psicanálise, né, acho que você conseguiu transmitir conceitos muito complexos de maneira muito palpável, né, acho que você falando agora do instinto de morte, né, você até falou assim, eu gastei muito tempo nos prolegômenos, mas os prolegômenos são fundamentais, né, para chegar, porque se a gente desenvolve bem essa introdução, né, a gente chega no ponto com muito mais segurança, né, como você concluiu aqui, né, é uma coisa de vida, né,
que tem a ver com criação, que tem a ver com humor, né? Que tem a ver com alegria, né? Isso. Então, a morte aí como um processo de invenção, né? De invenção de outras formas de vida, né? Então, acho que foi perfeita a sua aula, te agradeço muito, tá? E estou aqui também, né? Disponível, né? Eu estava falando com a Aline no início da aula, né? A gente comentou isso em outros encontros, que são muito poucos, né? Ela comentou também aqui na apresentação para vocês, são tão poucos psicanalistas que têm essa coragem, né? De encarar a Deleuze e Guattari, porque eu acho que é uma questão de coragem, né? O Nietzsche dizia isso, né? Que a questão da verdade, no fundo, é uma questão de coragem, né? O quanto que o filósofo tem coragem de enfrentar certas questões, né? Eu acho que falta, às vezes, para a comunidade psicanalítica, uma certa coragem de encarar certas questões que Deleuze e Guattari colocam, né? Então, costurar, juntar esses psicanalistas que têm essa coragem no Brasil é fundamental. Então, eu te agradeço muito, viu, Aline? Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço o espaço, a participação de vocês e, bom, espero que vocês se animem para continuar, né, estudando Deleuze e Guattari, esses autores maravilhosos, que é isso, é um pensamento feito com muita alegria e muita esperança, assim, no sentido de que sim, a gente pode fazer diferente, né? A gente pode. Grato, muito grato. Pessoal, então, só lembrando que na semana que vem a gente vai ter nosso último encontro aqui da disciplina, tá? Que vai ser com a professora Lorena Guerini. Então, conto com a presença de vocês também, tá bom? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço, Aline, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.